Muito bom, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui, gratidão pela presença de todos vocês. Esse horário é a última palestra, sala lotada. Muito obrigado. Então, hoje eu vou falar sobre produção de conteúdos épicos e memoráveis. Primeiro, eu queria falar uma coisa muito importante, que eu acredito que todo mundo mesmo tem uma habilidade única. E quando você, com essa habilidade única, compartilha ela com o mundo, através de um conteúdo, seja em blog, seja um site, seja um produto ou um serviço, eu acredito que esse mundo se torna melhor, mais divertido e mais gostoso de viver. E cada um de vocês estão sentados aí, cada um de vocês já possui a ferramenta mais poderosa já inventada pela humanidade, que é o poder de uma ideia que está na sua mente. Só que uma ideia, quando ela só está na sua mente, você não compartilha ela, é uma ideia aprisionada. E essa ideia aprisionada, ela tende a morrer junto com você. Então, por muito tempo, eu ficava me perguntando sobre por que algumas ideias fracassam e outras se tornam um verdadeiro sucesso, sendo compartilhadas e lembradas na história. E tudo era muito difícil, tudo parecia ser esse desafio, esse labirinto, em que eu não conseguia entender essa diferença entre o sucesso e o fracasso de uma ideia, de um conteúdo. E acredite, para eu estar aqui hoje, nesse palco, conversando com vocês, eu tive que passar por diversas quebras de paradigma, de expectativas, sofrer muitas críticas severas e duras. E a minha história é a seguinte, eu fui criado numa família de engenheiros, sou carioca, do Rio de Janeiro, pessoal aí do Rio. Show. O meu pai, meu tio, meu irmão, meus primos, todos eles seguiram a carreira de engenheiro. Então, o pensamento lá em casa era bem analítico, bem lógico, e eu ainda não tinha essa vontade muito forte de ser empreendedor. Aliás, eu posso contar na minha mão quem era empreendedor na minha família, até hoje. Então, o que eu fiz? Segui uma faculdade de economia. Eu adoro investimento, adoro mercado financeiro, ações, opções, tesouro direto, enfim, todos os investimentos. Só que eu não estava nada feliz na faculdade. Porque a faculdade era extremamente teórica, os professores falando sobre taxa de juros de 1960. Eu, não, para! Era 2008, a gente vivendo uma crise financeira sistêmica no mundo inteiro, e eles querendo falar sobre o que aconteceu em 1960. Eu queria falar sobre o momento atual e as perspectivas de futuro, até mesmo para os investimentos. Poucos professores, poucos alunos falavam sobre investimentos na faculdade. E, paralelamente, nesse tempo, eu tocava o meu blog de investimentos, HC Investimentos, Henrique Carvalho, HC Investimentos, sobre finanças e investimentos. E o blog começava a tomar uma proporção muito maior. Eu estudava muito mais para o blog do que para a faculdade. Eu ia para a faculdade carregando muitos livros. Mas não era livro de macroeconomia, microeconomia, cálculo, muito menos cálculo. Era tudo livro de como investir na bolsa, como analisar o preço de uma opção, de uma ação, e por aí vai. Então, eu estava extremamente desmotivado na faculdade, extremamente motivado com o blog. Até que um dia, eu já estava há uns 2 anos e meio, mais ou menos, na faculdade. Eu chamo do dia D, o dia do chega, em que foi a minha primeira aula, era uma aula letiva, o assunto era sobre derivativos financeiros. Não sei se alguém aqui da área de investimentos e finanças, algumas poucas pessoas. Legal. Então, derivativos financeiros é uma área um pouco mais avançada assim, do mercado financeiro, em que você pode investir numa opção de ação, um pouquinho mais complexo do que uma ação. E o professor tinha doutorado nesse assunto, e eu esperava que a aula fosse fantástica, que eu pudesse aprender muito com ele, até para aplicar nos meus próprios investimentos, que eu já fazia, as técnicas que ele poderia passar na aula ou conversando com ele. Só que eu estava muito enganado. A aula foi simplesmente ele pegando um livro e passando folha por folha, lendo. E todo mundo, nesse momento, ficava olhando um para o outro e se perguntando por que ele está fazendo isso, por que ele não está transmitindo um conhecimento mais prático, por que tão teórico? E eu esperei o final da aula e fui falar com ele. E quando eu falei com ele, eu perguntei o seguinte: professor, eu faço essa operação aqui de opções de ações no mercado financeiro, e eu queria saber o que você acha dela. E assim, era a operação mais básica possível,
que um professor com doutorado imaginasse que fosse conhecer. E ele respondeu para mim: desculpa, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Ai, e aí eu fiquei assim, caramba, mas como não? Você não era para ser o expert aqui? E aí eu voltei no corredor, eu lembro, voltando no corredor do caminho da faculdade, pensando sobre, será que é esse o tipo de profissional que eu quero ser? Eu não estou dizendo que a teoria não é importante, mas estou dizendo que a prática, para mim, era muito mais relevante naquele momento. Eu acredito que resultados falam muito mais do que a teoria. As atitudes falam muito mais do que simplesmente palavras. Eu acredito muito em resultados. Então, naquele dia, eu tomei a decisão de largar a faculdade de economia, que era a UFRJ, lá no Rio de Janeiro. E, a partir desse momento, eu comecei a ser visto como uma ovelha negra dos amigos, da família. E, quando eu ia para um encontro de família, a pergunta era sempre a mesma: e aí, quando é que você vai arrumar um trabalho? Aí eu trabalho, tem esse site, esse site. Aí, não, mas sério, qual é o trabalho que você faz? Tá, depois a gente conversa. Então, todo lugar que eu ia, os meus amigos falavam: caramba, tu é maluco, volta para a faculdade, cara, vai ter um emprego, vai fazer um estágio, vai fazer alguma coisa de verdade, para de ficar sentado no computador. Então, o que eu quero dizer é muito difícil, às vezes, no caminho, quando a gente está se sentindo um pouco deslocado, quando a gente parece uma pedra do quebra-cabeça que não se encaixa, sabe? Esse foi o começo da minha história. E, nesse momento, eu aprendi que a gente nunca deve esperar o incentivo dos outros. A gente tem que primeiro acreditar no nosso sonho e seguir ele com muita intenção. Porque a autoconfiança de um empreendedor, de todo mundo que quer seguir um caminho que não é o tradicional, é o nosso maior bem, nosso maior valor. E se a gente tiver ela, tudo pode estar perdido. Mas se a nossa autoconfiança estiver em alta, não importa quantas vezes a gente cair, a gente vai conseguir se levantar. E a partir desse momento em que eu larguei a faculdade, eu comecei a estudar sobre as ideias e o que tornava um conteúdo épico. Então, o que realmente torna um conteúdo épico? Por que alguns conteúdos na internet eles conseguem sobreviver ao tempo e outros fracassam? Bom, primeira coisa, eu comecei a entender em vários blogs e sites lá fora o que funcionava e o que não funcionava. Algo básico. E eu percebi um grande problema na internet que eu chamo de DCP. Tá? E D é de design. Esse é o primeiro grande problema. A maioria dos sites na internet, não a maioria, mas existem sites como esse, em que, pois é, eu não preciso falar muita coisa. Tem tanta coisa ruim nele que ele conseguiu ser eleito entre os 10 piores sites da internet. Parabéns. Ele conseguiu fazer o que ele se propõe. E só para vocês terem uma ideia do quanto ruim esse site é, tem uma imagem ali, try free, e aí 5 itens. Isso é uma imagem. Links numa imagem que não é clicável. Como assim? Coloca o link logo. Para que colocar uma imagem com um link não clicável? Meu Deus. A pessoa realmente queria ganhar um prêmio de pior site da internet. Então, o design ele é super importante. Por quê? Porque 94% das pessoas que saem de um site, isso é um estudo, tá, que mostrou lá na Inglaterra, 94% das pessoas que saem de um site saem dele por causa que elas não confiam no design. Isso é muito importante. E essa decisão ela é tomada em 8 segundos. Então, você tem 8 segundos para conquistar a confiança do seu leitor, do seu visitante, para saber se ele vai ficar no seu site ou não. Então, não importa se o seu conteúdo é maravilhoso, se é épico, se é memorável, se o seu design não transmite confiança, a pessoa vai sair. Então, eu aprendi isso. E esse último ponto sobre design é o paradoxo da escolha. Não vou falar exatamente agora do estudo que fizeram, mas o resultado é o seguinte: quanto mais escolhas a gente dá para uma pessoa, menos ela consegue tomar uma decisão. Isso vale para tudo, tá, pessoal? Landing pages, call to action. Quanto mais coisas você coloca, menos a pessoa toma aquela decisão que você quer. E a gente viu lá no site daquela mulher o que acontecia, né? O site era infestado de banner para lá, banner para cá, imagem para lá, imagem para cá. A gente não consegue nem saber o que a gente realmente quer fazer naquele site. E o outro processo do DCP é o conteúdo.
E um dos problemas que eu vejo é com essa frase, feito é melhor que perfeito. Tenho certeza que vocês já ouviram ela em algum momento da vida de vocês. E ela não está errada. Acho que a interpretação dela, eu acredito que está errada. Porque a maioria das pessoas olha para essa frase, pensa nela, e o resultado é o seguinte. Posso fazer então de qualquer jeito, que é melhor do que não fazer nada, né? E esse é o erro. Porque a perfeição é uma ilusão. Você sempre pode melhorar alguma coisa ali ou aqui. Então, se você sempre buscar a perfeição, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, você tem que chegar a um ponto em que você tem que publicar um artigo, um produto, um serviço, enfim. Então, eu acredito que essa frase, o que ela significa? Em que você deve fazer o melhor que você puder até uma meta que você estabeleceu. Então, se você tem um projeto agora, está pensando nele, em como fazer da melhor forma, estabeleça uma meta para ele e faça o seu melhor, dá 100% de você até lá. Isso é o feito é melhor que perfeito. E a conclusão do feito é melhor que perfeito, das pessoas fazendo um trabalho que são bem mais ou menos, meio jogados, simplesmente por fazer, é o resultado que está nessa imagem. Os Minions. Eles não se diferenciam. Tá, tudo bem, um tem um olho, outro tem dois, mas o problema da internet é que os conteúdos eles caem nessa mesmice. Todos os sites têm conteúdos muito parecidos, não se destacam. Eles não são lembrados. E o que eu falei de uma ideia, o poder de uma ideia é ela ser lembrada para sempre, de estar na mente das pessoas. E o outro problema, eu não sei porquê, mas isso ocorre muito em blogs e sites. Como as pessoas escrevem grandes blocos de texto como se fosse um texto acadêmico. Eu nunca vi isso. É assim, como se você estivesse baixando um artigo acadêmico e tem aquele PDF com um parágrafo de 15 linhas sem quebra nenhuma, seguido. Isso já foi comprovado pela ciência, que se torna mais difícil a leitura, mais monótona. Então, quando você está escrevendo no seu site, você precisa ser um pouco mais pessoal e também quebrar os parágrafos. Isso torna a leitura mais rápida, mais gostosa. E o terceiro ponto que eu vejo, um dos grandes problemas da internet, é a parte da propaganda ou publicidade. Esse é um conceito chamado de banner blindness. O que é isso? Vocês podem perceber que as áreas com maior calor, em vermelho, foi um estudo feito de eye tracking, em que eles analisavam para onde a pessoa estava olhando no site. E essas áreas em vermelho são as áreas mais olhadas. E as áreas que estão ali mostradas em verde são banners. A gente acaba ficando cego para banner em sites. Você pode ver no seu Facebook os banners laterais, eu tenho certeza que várias vezes você já ignorou eles. Já é como se eles já estivessem lá e você nem reparasse. O nosso nariz está sempre presente na nossa visão, mas a gente já se acostumou a ignorar ele porque não é importante para a gente. Assim como um banner necessariamente não é importante para a gente. O segundo problema é o que eu chamo de links malvados, em que são links que têm um texto, mas que direcionam para algo totalmente diferente. Por exemplo, esporte é o link. A pessoa clica e aí cai num site de e-commerce para comprar uma geladeira. Como assim? Cadê a sequência lógica daí? E o terceiro problema é o excesso de artigos patrocinados. Algumas empresas praticamente se infiltrando dentro de blogs para tentar forçar o leitor a tomar uma decisão, praticamente puxando ele de dentro do computador e trazendo ele para comprar o produto que eles querem. Então, a partir de todos esses estudos que eu fiz nos sites lá fora e aqui dentro, eu percebi diversos erros e também benefícios. E eu vou falar sobre os benefícios daqui a pouquinho. E com esse estudo, eu montei o Viver de Blog, que hoje é o meu principal blog, é onde ensino as pessoas que realmente é possível viver de blog. Então, o Viver de Blog ele tem mais ou menos 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, tem 4,5 milhões de visitas, sendo que dessas 4,5, 1,39 são orgânicas, ou seja, tráfego vindo do Google. Isso representa mais ou menos 30% de todo o tráfego. E a gente recebe por mês em torno de 115 mil visitas orgânicas.
Temos mais de 130 mil leads na nossa lista de e-mail. Eu estou falando isso porque eu não aprendi somente como criar conteúdo que traz tráfego, mas também como traz mais leads e também mais faturamento. Ano passado, o faturamento do Viver de Blog ficou em torno de 2,5 milhões. E o mais interessante disso tudo, mais do que os números, são essas duas imagens que eu quero passar para vocês. A quantidade de artigos publicados no Viver de Blog, em todo esse tempo, ela só veio caindo. Ou seja, eu publicava muito mais no início e muito menos agora nesse final. E a média de publicação foi de 2 artigos por mês. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem a capacidade de publicar 2 artigos por mês. Não é tanta coisa assim. E também, à medida que os artigos foram caindo, as visitas foram subindo. Porque eu aprendi a criar conteúdos de mais qualidade, conteúdos que eu chamo de épico, memoráveis, conteúdos que se destacam e são lembrados. Conteúdos que ranqueiam primeiro no Google, conteúdos que são compartilhados em redes sociais, conteúdos que as pessoas se inscrevem na lista de e-mail para receber mais, e conforme eu aumento a lista de e-mail, eu aumento a recorrência de visitantes no site. Então, isso foi muito interessante. Então, em números, 54 posts hoje, o Viver de Blog, com 2 anos e meio, só tem 54 posts, 8.500 comentários e mais de 49 mil e-mails que a gente recebeu pelo contato, incluindo spams. E, beleza, eu falei dos números e agora eu vou falar dos benefícios que eu aprendi estudando as melhores práticas de um blog e de um site. Eu começo falando sobre PAPO, P-A-P-O, que é a sigla para preparação. Quando você vai montar um artigo, a primeira coisa que você tem que fazer, nunca comece já escrevendo ele. Sempre pense muito antes, planeje ele. Lembre-se que o feito é melhor que o perfeito, mas dentro das condições que eu falei, do porquê que eu acredito nisso. Então, a preparação é você identificar o que eu gosto de falar, o que eu quero compartilhar. Isso é minha habilidade única, eu tenho conhecimento para falar sobre isso, beleza? Existe uma palavra-chave, algum assunto-chave, em que existe uma demanda por esse assunto, então existem ferramentas como o Keyword Planner do Google, que você pode pesquisar a demanda mensal por uma determinada palavra-chave. Então, se você for lá editar, por exemplo, uma das nossas é Psicologia das Cores, em torno de 2.500 visitas mensais, se eu não me engano. Então, é sempre importante você analisar que o que você quer escrever tem uma demanda, e a gente cai no ponto da audiência. É algo que a sua audiência quer saber no seu blog? Um dos maiores erros que eu vejo o pessoal iniciante em blog fazer é começar escrevendo algo que eles acreditam que é o mais relevante. Eu gosto de falar sobre isso, então beleza, vamos falar. Mas muitas vezes os leitores não estão interessados naquilo. Ou então, às vezes, o que você quer compartilhar é muito avançado para quem está começando, que são os seus principais leitores do blog. Então, tenha sempre o cuidado de verificar o que os leitores do seu blog, do seu site, da produção de conteúdo que você fizer, eles estão querendo saber. E como fazer isso? Você pode perguntar para eles, pode ser uma pesquisa, pode ser analisando os comentários que eles deixam nos seus artigos, pode ser um contato, o que eles mandam para você no contato por e-mail. E a gente tem uma sequência de e-mail quando a pessoa se cadastra. O primeiro e-mail que a gente manda tem essa seguinte pergunta. Hoje, qual é o maior desafio em marketing digital? Aquilo que te impede de viver de blog? E as respostas que as pessoas colocam ali, muitas vezes a gente utiliza para criar novos artigos, em, digamos, bater as objeções que a maioria das pessoas tem. Então, como a gente tem essa, entre aspas, máquina de geração de tráfego, de lead, ter esse feedback do pessoal que está entrando e falando para a gente o que é importante para eles, isso é essencial para que a gente cada vez mais melhore a nossa porta de entrada. O próximo passo é a pesquisa. Você precisa pesquisar sobre aquele determinado assunto que você quer falar. Então, a gente utiliza coisas bem simples. Vai no YouTube, pesquisa um vídeo sobre isso aqui, vai no Google, lê um artigo sobre a palavra-chave, SlideShare, vê alguns slides interessantes, Pinterest, infográficos, BuzzSumo, quais são os artigos mais compartilhados sobre psicologia das cores, por exemplo. E depois a gente cai na organização. Com toda essa pesquisa, toda essa preparação, tudo certinho, da audiência também, a gente precisa organizar o conteúdo. Eu utilizo o Pocket, é uma das ferramentas em que você pode salvar artigos para ler depois. Então, você vai salvando vários artigos. Evernote, todas as ideias estão organizadas ali para que eu possa depois verificar
quais são os principais pontos que eu quero falar nesse artigo. Mind nodes, mapas mentais. Você precisa organizar todo o pensamento que muitas vezes é confuso. Você vai captar muita informação e o mapa mental é uma ótima forma de você dar um zoom out naquilo tudo, verificar o que realmente é importante, começar a hierarquizar o seu conteúdo. E o próximo passo que eu faço é ir para um editor de texto, que eu utilizo o Ulysses para Mac ou iPad, em que ele tem uma linguagem em Markdown, que é muito fácil de você simplesmente jogar isso depois para um WordPress da vida. E ele permite você também criar hierarquias do seu conteúdo, que é fundamental para as pessoas se engajarem melhor com o seu texto. Em vez de criar um artigo de cima a baixo, sem cabeçalho, sem subtítulo, sem imagem, o que também vai tornar o texto bem cansativo. Eu descobri que existem praticamente 3 tipos de artigos que são muito fortes e são lembrados na história. O primeiro deles é a super história pessoal. É quando você conta uma história sua, algo que vai conectar profundamente com seus leitores. E um desses artigos que eu publiquei foi sobre quebrar a perna, largar a faculdade e o dia em que eu vi meu pai chorar, a jornada de um jovem empreendedor. Então, esse não é um artigo para trazer toneladas de tráfego, nem toneladas de leads ou compartilhamentos. Esse é um artigo que tem por objetivo criar uma profunda conexão com as pessoas. A gente começou a receber vários comentários de pessoas literalmente chorando nos comentários, agradecendo pela mensagem passada, pessoas que colocaram que a partir daquele dia, a partir daquele artigo, seria o dia da mudança delas. Ou seja, são mais... Hoje acho que está em torno de 178 comentários, extremamente gratificante ler todos aqueles depoimentos. É um artigo para conexão. O segundo é o que eu chamo de ranqueamento orgânico. São artigos voltados para ranquear no Google. Então, você vai pesquisar uma palavra-chave com uma boa demanda e vai escrever o melhor assunto sobre ela. Um infográfico, um e-book, ou um conteúdo com 4.000 palavras, 3.000 palavras. E um deles foi um infográfico sobre a psicologia das cores, como que as cores influenciam no marketing e no dia a dia. 425.000 visualizações do conteúdo, 150.000 visitas somente do Google e 40.000 leads cadastradas somente por esse infográfico. Então, vocês veem o poder de um conteúdo que ranqueia bem. E o terceiro é o que eu chamo de viralização nas redes sociais. São artigos polêmicos, artigos em que você consegue separar 2 grupos de pessoas para eles debaterem entre si, um grupo A e um grupo B. E, no caso, foi um infográfico sobre 80 erros gramaticais que fazem você parecer um idiota. O título é forte, é polêmico, as pessoas compartilham porque querem zoar um amigo e escreve errado. E professores que querem passar uma mensagem importante para os alunos, para todo mundo. Então, ele foi publicado em abril desse ano, já teve mais de 300.000 visualizações, mais de 28.000 compartilhamentos e mais de 16.000 leads para a nossa lista de e-mail. E o fato é que nem sempre você precisa escolher um dos 3. Você pode simplesmente juntar o melhor de 2, ou se você realmente quiser ir muito, muito além, você pode tentar os 3 juntos, mas é quase uma ilusão, perfeição, tentar os 3, tá? E o próximo passo, depois que a gente viu do papo, são as 10 características de um conteúdo épico. A primeira, títulos são matadores. Por quê? Títulos são como paraquedas. Se o seu leitor ele não abrir o título, tudo estará perdido. Se o paraquedas não abrir, tudo estará perdido. Então, você precisa chamar a atenção do seu leitor, que vai chegar no seu site através de um bom título. Se ele simplesmente passar do feed dele e não se interessar pelo seu título, pronto, já era. Não interessa novamente se o seu conteúdo é memorável. Segundo, quando ele chega lá, clicou na sua chamada, você precisa ter uma introdução poderosa. A introdução vai definir o ritmo que aquela pessoa vai ler o seu artigo. Uma introdução poderosa geralmente começa com uma pergunta. Pode ser uma pergunta extremamente ampla, mas que gere um que eu chamo de loop emocional. Você abre uma reflexão na cabeça da pessoa. Você já sentiu isso? E aí depois você começa a falar sobre determinado assunto. Ela vai ficar se perguntando, realmente, será que eu senti isso? Independente do assunto. E também é bom você já falar dos tópicos que você vai abranger durante o artigo e reforçar com a seguinte palavra, 2 palavras, continue lendo esse artigo para saber mais.
esse continue lendo é fundamental, mesmo que inconscientemente, para a pessoa continuar lendo o texto. O mesmo pode ser feito em vídeo. Continue assistindo esse vídeo para saber mais. Você vai notar que algumas pessoas utilizam esse tipo de linguagem e não é à toa. Terceira característica são as palavras de transição. O que são isso? Então, eu vou ler aqui. Sim, as palavras são poderosas quando bem escritas. Então, nós pensamos que essa sentença está completa, mas a verdade é que há mais informação para ver. E você não consegue parar de ler até o resto dessa sentença. Logo, você só tem a opção de continuar lendo. Tudo que está em azul são as palavras que eu chamo de conectores. São palavras que ligam uma frase à outra para tornar a leitura mais gostosa, mais fluida, em vez de artigos acadêmicos que o texto é denso, ou então aquele artigo de faculdade que você não aguentava mais ler, dormia com o papel na mão. Então, essas palavras são importantes no seu texto, esses conectores. Da mesma forma, a repetição de palavras ajuda também a definir um ritmo do seu texto. Novamente, outro texto. Você tem medo de largar o seu emprego e ver sem uma fonte constante de renda. Você tem medo dos olhares críticos e desconfiados de seus familiares e amigos, quando eles ouvirem que a internet é agora seu lugar de trabalho. Você tem medo de passar fome, de não ter como pagar suas contas e saber que seus familiares não podem contar com você. Então, essa repetição ela vai definindo um ritmo, vai criando uma estrutura, uma conexão do texto. E não precisa necessariamente ser uma repetição idêntica. Você pode usar a regra do 3. E sempre quando for falar de alguma coisa, alguma característica, você pode utilizar o 1, 2, 3. Característica 1, característica 2, característica 3. Próximo passo, tornar um conteúdo escaneável. Hoje em dia, a maioria das pessoas praticamente não leem muito na internet, infelizmente. A leitura é muito rápida, elas vão escaneando o seu texto. Esse também é um motivo por muitas pessoas não assistirem vídeo. Para elas não é muito legal não conseguir escanear um vídeo e ter que toda hora ficar passando de parte em parte. Um texto ela pode passar de uma vez só e analisar o que é mais importante para ela. Então, muitas vezes, vai acontecer essa situação, a pessoa vai estar no sofá da casa, lendo o seu texto, e ela vai precisar escanear rapidamente a parte mais interessante. Então, você precisa deixar os subtópicos muito bem alinhados, com quebra de imagens, para que tudo fique mais fácil dela ler. Sexta parte, storytelling. Contar histórias é fundamental para criar conexões. Então, no começo, eu falei sobre o dia em que eu larguei a faculdade. E, coincidentemente, nesse mesmo dia, quando eu cheguei em casa, eu fui jantar e abri o YouTube, apareceu um vídeo do Steve Jobs, um discurso que eu nem sabia, não tinha visto o vídeo ainda. Era o discurso lendário dele, em 2005, para os graduandos de Stanford. E aquele discurso foi fundamental para eu tomar essa decisão. Uma das frases me atingiu como um raio, que é essa aqui. Seu tempo é limitado, então não desperdice viver na vida de outra pessoa. Não deixe que a opinião dos outros calhe a sua voz interior. Sétima característica, palavras de efeito mágico. Geralmente são palavras em que você rapidamente consegue lembrar de um conceito inteiro. E são pouquíssimas palavras. Por exemplo, feito é melhor que perfeito. Isso define todo um conceito mais amplo através de poucas palavras. Essas são as palavras de efeito mágico. Um exemplo? O universo conspira a favor de quem não conspira contra ninguém. Conspira, conspira, repetição. A favor, contra, contraste. O silêncio é gritante. É uma das minhas frases favoritas e que ressalta o contraste e foi usada pela Apple para falar como a linha de MacBook delas é bem silenciosa. Ponto número 8. Revisão da ortografia. Tudo que eu falar agora, vocês vão estar desligados, não vão estar nem ouvindo o que eu estou falando, porque vocês estão percebendo como eu escrevi ortografia errado. Tem uma galha. Não é para ter uma galha. Isso acontece muito no texto ou no vídeo. Se você falar uma palavra errada, se você escrever de uma forma errada, automaticamente você desligou a pessoa. O seu leitor está desligado, ele vai estar lendo no automático. Ele só vai estar lembrando de uma coisa. Putz, esse cara escreveu errado. Olha só, ele não sabe escrever direito. E olha que interessante. Eu queria que você reparasse nessa imagem e me dissesse o que é mais estranho nela. E talvez a maioria de vocês tenha reparado em que o cara tem uma sujeira no dente. Mas talvez algumas pessoas, poucas pessoas tenham reparado que a mulher tem 6 dedos. E esse é um conceito extremamente importante
porque isso vai acontecer no seu texto. Um erro de ortografia é a sujeira no dente. Às vezes ela mascara todo o seu conteúdo. Mesmo as coisas mais estranhas que você fizer, mais bizarras, uma imagem bizarra que você colocar, vai passar batido, mas um erro de ortografia, as pessoas vão lembrar dele. Característica número 9, imagens. Utilize um bom banco de imagens, quebre o seu texto. Quando eu digo quebrar, é você saber dividir o texto com imagens. Porque quando só tem texto, fica difícil do leitor identificar que aquilo ali é uma passagem, que você está conectando uma parte à outra, que é um subtítulo, que simplesmente não é uma sequência inteira de um texto. Uma imagem ajuda você a separar conteúdos. 10. Sempre utilize uma call to action, uma chamada para ação. E pode ser comentar, compartilhar, pedir a pessoa clicar em um link, mas nunca coloque várias. Procure, no máximo, utilizar 2, preferencialmente uma call to action. E a minha call to action para essa palestra é o link, que eu falei muito sobre conteúdo épico. E se vocês quiserem saber sobre como divulgar melhor o artigo de vocês, vocês podem baixar um e-book que eu preparei nesse link, viverdeblog.com/rd2015. Basta cadastrar lá gratuitamente seu e-mail e você vai receber esse e-book. Essa é a minha call to action. E para terminar a palestra, eu queria falar algo muito importante. Muitas vezes na sua vida, você vai receber críticas extremamente duras. Alguém vai apontar para você e vai dizer que a sua ideia é horrível, que você não vai ter sucesso, ou vão desmerecer você. Mas, se você se responsabiliza por cada atitude tomada e coloca de verdade uma forte intenção no que faz para o benefício de outras pessoas, esse é o seu destino. Seja melhor do que você imagina, até o ponto em que você não será mais tratado como um louco, mas sim como uma lenda. Muito obrigado.